Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 3. E esse capítulo ele é bastante extenso e hoje nós vamos falar sobre alguns governos. Vamos iniciar pelo Luiz Marechal Costa e Silva, de 67 a 69, né? Um governo no qual a ditadura foi bastante repressiva. O ano de 1968, um ano muito difícil para o povo brasileiro, porque vai ser editado no final do ano de 68, já com muitas ações adotadas durante todo o ano. Ele vai editar o ato institucional número 5, que dá ao presidente poderes para fechar o Congresso Nacional, caçar políticos, oficializar a repressão, aqueles que ele considerava terroristas, enfim. Em 69, ele tem um problema de saúde e ele é afastado do governo, e quem vai assumir é o general Emílio Garrastazu Médici, que vai governar de 69 a 74, né? Então, o governo de Médici é muito interessante porque tem alguns pontos que a gente pode destacar. A eliminação das guerrilhas no país, um crescimento, um desenvolvimento econômico no Brasil, que ficou conhecido como Milagre Brasileiro, que entrou para a conta dele, né, favorecendo o governo dele. Uma grande melhoria do poder financeiro das pessoas, então as pessoas passaram a poder adquirir bens, né, como televisão, geladeira, comprar carros, né, enfim. E a divulgação dos projetos através da própria televisão, que vai se tornar cada vez mais popular, que cria um clima de mais esperança para o país, né? O país já vinha oprimido pelo regime militar, conhecido como ditadura, mas ele vai também contribuir com a construção de rodovias, o projeto da Transamazônica, que na realidade não deu em nada, mas a gente tem a ponte Rio-Niterói, que nós conhecemos e está aí até hoje, a Santarém-Cuiabá. Ele vai oferecer incentivos fiscais à indústria, à agricultura. Surge o BNH, o Banco Nacional da Habitação, ou seja, que vai favorecer a construção de casas populares para as pessoas mais pobres. É criado pela primeira vez um movimento brasileiro para a alfabetização de adultos, o Mobral. Então, as pessoas, os adultos que não sabiam ler nem escrever, podiam frequentar as escolas públicas do município à noite, tinham aulas à noite. Então, isso foi muito positivo no governo dele também, porque havia um número enorme de pessoas analfabetas no Brasil. Ele vai criar um slogan chamado Brasil ame-o ou deixe-o, para incentivar, tinha um objetivo isso, né? Incentivar o patriotismo. E ainda, para fechar, né, em 1970, o Brasil se torna tricampeão mundial de futebol, então vai receber a taxa Jules Rimet, enfim. E vai, assim, vai haver uma euforia mesmo, uma expectativa, assim, uma alegria, uma esperança no povo brasileiro, né? E chega no Brasil, enfim, a TV a cores, em 1972. Depois dele, nós temos Ernesto Geisel, que no seu governo a gente vai destacar a divisão do estado do Mato Grosso, aí vai surgir o estado do Mato Grosso do Sul também. Ele vai relatar, porque aí o país já está num momento de abertura política, né? Então, ele vai relatar relações diplomáticas com a China, vai fazer um acordo com a Alemanha Ocidental para a construção das usinas nucleares de Angra dos Reis, constrói a usina hidrelétrica de Itaipu e, o mais importante, extinguiu o ato institucional número 5, iniciando o processo de redemocratização do Brasil, que foi muitíssimo importante. Então, porque não existe nada mais sagrado para o cidadão de um país do que a sua liberdade, o seu direito de ir e vir, o seu direito de expressão, o seu direito de fazer escolhas. Então, isso foi muito importante.
Então, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Em 1960, quando foi inaugurada Brasília, no governo de Juscelino Kubitschek, que vocês já viram, né? O Rio de Janeiro passou a ser um estado apenas, denominado Estado da Guanabara. Então, a cidade-estado era mais rica do que os outros estados do país. Em março de 1975, né, durante a presidência do general Geisel, sem nenhuma consulta à população, o estado da Guanabara foi incorporado ao estado do Rio de Janeiro, que era pobre e dominado pela violência, por políticos, né? Enfim, e foi um castigo dado pela ditadura ao povo do estado da Guanabara. Você que era centro político do país, que sem poder votar em presidente da República, elegia deputados e fazia muita oposição ao regime militar. Além dele, nós temos o governo de João Batista Figueiredo, né? Que na sua posse ele tem uma frase que ficou famosa, porque ele afirma que faria do Brasil uma democracia, né? Então, e de fato, ele vai criar a lei de anistia, que anistiou todos aqueles que eram considerados terroristas e permite o retorno de exilados políticos ao Brasil, tipo Caetano Veloso, Gilberto Gil e tantos outros, né, também. A inflação fica muito alta no governo dele, chega a bater 45% ao mês. O crescimento da dívida externa do Brasil era muito alto, então havia necessidade de se pedir empréstimo ao FMI, ao Fundo Monetário, né? Ele cria no governo dele o estado de Rondônia e em 1983 foi iniciada a campanha Direta Já, que inicialmente foi rejeitada pelo Congresso Nacional, mas que de uma certa forma facilitou sim a vitória de Tancredo Neves. Tancredo acaba também ficando doente, morre antes de tomar posse e quem vai assumir foi José Sarney, tá? Então, João Figueiredo, ele foi o último presidente do período da ditadura militar no Brasil. Então, eu quero deixar para vocês, como atividade de casa, os exercícios diversos número 6, do número 16 ao número 28, e como atividade devolutiva, uma pesquisa sobre o governo de João Batista Figueiredo, ok? Pesquisem em outras fontes, mencione aquilo que vocês acharam de valoroso no seu governo e coloquem no trabalho de vocês. Um ótimo estudo para ti.